Entonação de silêncio, Baptida Avyakt. Para se tornarem iguais ao Pai, que meta vocês manterão? Vocês têm de usar tudo de um modo valioso. E definitivamente se tornar uma personificação de sucesso. Sucesso é a guirlanda em volta de seu pescoço. Sucesso é a herança de seu pai. Portanto, com esta meta, verifiquem. Todos os dias vocês têm de se verificar. Será que me tornei uma personificação de sucesso? E usei meu tempo, respiração, tesouros, poderes e virtudes de um modo valioso? Com o sucesso do momento presente, eu também acumulo para o futuro. Tudo que uso de um modo valioso agora, eu acumularei para os futuros 21 nascimentos. Avyakt Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. So happy to see souls from Brazil. Eu estou muito feliz de ver as almas do Brasil respondendo. Transformação precisa de duas qualidades: introversão e introspecção. Uma pessoa tem a natureza de ser introvertidos e alguns são muito extrovertidos. Alguns, o intelecto deles vão mais para os aspectos físicos, grosseiros. Mas silêncio é uma energia muito sutil. E é necessário haver a qualidade da introversão, ou seja, olhar para dentro
observar-se You are detached observer even for your own self. To e ser um observador desapegado, inclusive, de si mesmo. is needed in me. Que transformação eu preciso ter? Transformation Porque begins first transformação, primeiro, começa com os pensamentos, depois nas nossas palavras, drishti, e também nas nossas ações. because mind Yeah. is our inner face. A mente é nossa face interna e essa é a nossa face externa. Because introverted in Hindi is called antarmukhi. Introvertido em hindi se diz antarmukt. Always look at your inner face. That is your Sempre olhar para a sua face interna, ou seja, a sua mente. whatever appears on our face. Tudo que aparece na nossa face, Saying mind is de fato, index. há um ditado de que Mind. a mente é um índice. So to be Você vê tudo que está na mente. Então, ser introvertido, and as I said, como eu introspection, disse, self-checking. introversão é autoverificação. And what I have to E o transform, que eu tenho de transformar, our aim is to make nossa meta everything é fazer com que tudo, satoguni, satopradana. tornar tudo satoguni, satopradana. So all the alloy which is Então, in the toda a liga que está na alma, of silver and de copper, prata, cobre, and because of that alloy, por causa dessa liga, the soul, no ouro, na alma, our thoughts are also mixed. nossos pensamentos também ficam misturados. Sometimes they are full of Às love, vezes, eles são cheios de amor, às vezes cheios de paz, às vezes cheios de entusiasmo, e às vezes há graus a menos. Isso flutua, oscila. Mas permanecer consistente o tempo todo. Baba não gosta de ouvir a palavra às vezes, e sim o tempo todo. É importante olhar para a qualidade de seus pensamentos. Porque quando estou usando qualquer virtude para qualquer pessoa, de fato eu estou acumulando o poder daquela virtude. Anything happen? Qualquer coisa que aconteça, olhe para dentro e veja qual melhor eu poderia ter feito, qual melhor eu poderia ter dito, onde eu posso transformar a mim mesma. Então, você não culpa ninguém por situação alguma, mas você sente que poderia talvez ser evitado com a minha presença. Então, que qualidade eu preciso? Talvez eu deveria ter usado mais tolerância, mais paciência. Transformação, para mim, é te dar um upgrade o tempo todo. Cada vez mais elevado, melhor, melhor e melhor.
não é, agora não é negativo para positivo, a gente não tem pensamentos negativos, mas às vezes o pensamento não é daquela qualidade super que deveria ser. Baba fala de pensamentos elevados, ele não fala de pensamentos positivos, porque pensamentos elevados se tornarão pensamentos auspiciosos. E auspicioso significa que você cria presságios muito bons. É como pensamentos puros, mas ainda é mais elevado do que puro, é auspicioso. E com esses pensamentos, os presságios de Júpiter ficam sobre nós. E, de fato, com nossos pensamentos também, nós também ajudamos outros a experimentarem esses presságios de Júpiter. Esse silêncio, portanto, que é o silêncio de estar na consciência de alma, silêncio de estar em conexão com Baba, cria um poder muito sutil na alma para promover transformação. Ontem, na bênção, Baba disse, quando a atitude é pura, ela vai mudar a atmosfera e também torná-la pura. E você não será influenciado pela atmosfera de fora. E você não vai dizer, eu fiz algo porque eu fui influenciado por alguém ou pela atmosfera. Mas a sua atitude pura, atitude é algo muito sutil. Então, o silêncio, de fato, é tornar essas energias sutis ou habilidades sutis muito puras, muito poderosas, como a habilidade de pensar, discernir, todas as habilidades. Algumas pessoas chamam de capacidade, mas eu prefiro chamar de habilidades. Realmente fazer algo profundamente do seu interior, você tem de estar em silêncio. Porque no silêncio você é tocado e recebe direções. Faça isso. Então é importante para nós, em introversão, olhar para o eu verdadeiro, o eu interno, ficar em silêncio e continuar a aumentar esse poder de silêncio. Será muito necessário para nós termos esta prática. Estar em silêncio e promover transformação, porque no futuro haverá muitas cenas no drama. Elas precisarão que a gente não esteja influenciado, mas também que sejamos capazes de ajudar. E isso só é possível quando há poder do silêncio. Mas se eu tiver suficiente prática, eu conseguirei fazer, senão haverá pensamentos conectados com as situações. Todos os pensamentos estarão conectados como aconteceu, o que vai acontecer depois. Mas se eu quiser, eu posso ajudar a transformar a situação sem ser influenciado. Para isso é necessário haver o poder de silêncio, do silêncio. E não é necessária
mesmo por 10, alguns minutos durante o dia, anytime, just accumulate qualquer it momento, vá acumulando aquele poder and use it for e usem-no self-transformation. para a Very, very important. autotransformação. Isso é muito importante. And there is a saying, when I Há um transform ditado myself, que, quando eu me the world transformo, transforms. o mundo se transforma. And we all have immediate E world, todos we have nós extended world. temos o mundo imediato e o mundo maior. The immediate world is O mundo where we are, imediato é onde estamos. like Baba said, charity Como o begins Baba at diz, home. caridade começa em casa. So this change, the Esta transformation, mudança, esta transformação, not that you have to use the words, não que você tenha de usar palavras, mas no so let us silêncio be a good e example. pelas ações sejamos bons exemplos. This silence says, Esse silêncio, ok, I go to Paramdam, eu vou para I Parandá, go beyond. deixa eu ir além. It's a silence of Paramdam in É o every. silêncio de Parandá. Let me be with Avyak Babdana. Que eu fique com Babdada Vyakti. Create Avyak atmosphere. Crie uma atmosfera Vyakti e que todos sintam essa presença, porque a silêncio Subtle stages é a prática desses estágios diferentes. definitely inspire E others definitivamente isso também inspira outros a irem para essa direção and just go beyond. e simplesmente irem além. So introverted nature Então, a natureza introvertida e introspecção em are silêncio two very important qualities. são duas qualidades muito importantes. Om Shanti. Om Shanti. So today is a Saturday. So Hoje é sábado, for our chit chat day. nós So teremos a before we nossa, start our prayer and do chit chat with Devi, let's nosso offer our bate-papo, prayer and mas antes disso, vamos fazer invite o first our angels, exercício de Elizabeth. casa. Portanto, bem-vinda, irmã Anjo Elizabeth. Muito obrigada, Sister Bumi, e obrigada novamente, repetidamente, Mohini Didi, por tornar a aula tão profunda que eu nem quero entrar no silêncio, por causa dos benefícios do silêncio e dos poderes que podemos desenvolver com essa quietude, simplesmente ao ficar em contato consigo mesmo e com Bapdada. Então vamos ir para o homework, mantendo esse impacto que esse estágio sutil tem na atmosfera e também como pode trazer as pessoas para perto e também minha forma futura. Então vamos olhar para a lição, o poder genuíno do silêncio, assim como pela ciência eu, a alma, posso ver cenas distantes na minha frente, do mesmo modo, com a peregrinação do silêncio, com uma conexão clara com Bapdada, eu experimento cenas distantes como na minha frente, como se estivessem na minha frente. Então vamos dar um mergulho nesse doce, profundo silêncio e entrar nesse exercício e melodias e nos imergirmos na região sutil. Poder genuíno do silêncio.
na quietude, I, the soul, eu, a alma, settle in to sweet silence. permaneço em doce silêncio. My mind is Minha clean mente and está clear. limpa e clara. I experience Eu experimento connection uma conexão clara com Baptidada. in the pilgrimage of silence. Na peregrinação de silêncio, I experience eu posso experimentar cenas distantes, in front of me. como se estivessem na minha frente, With the power com o poder do silêncio. I experience myself Eu giving me sinto que estou dando cooperação even sitting far away. a todas as almas, mesmo que elas estejam sentadas This distantes. love of God easily Este makes amor me bodiless. por Deus me faz sem corpo facilmente, As the Father, como o Pai. so clean and Tão limpo que a Sister Elizabeth, sempre a gente espera pela música. Agora é a hora da nosso bate-papo. Bem-vindo à Jornada Vyakti, o bate-papo do Vyakti Parivar, compartilhando do coração aquilo que toca o coração. Bem-vindo, brother Eric. Muito obrigada, Bumidi. O sentimento de entrar no Palácio de Luz, quando a gente entra no Vyakti Parivar, realmente é uma honra. Eu nunca tomei isso como algo pequeno. Não é uma coisa mundana que a gente tem aos sábados à noite. É um prazer. Todas as semanas eu fico impressionado. Quantas músicas Sister Elizabeth já compôs, talvez sem planejar. Não é apenas Mohini Didi que tem compartilhado brilhantemente todas as noites os pensamentos, mas isso, de fato, dispara várias coisas ao redor. Elizabeth está cantando, tenta bem, Gayatri está vendo todos os pensamentos profundos de Brahmababa. A Judy está olhando cada palavra anotadas nos cadernos. E Sister Bhumi criando todos os dias. Então, o Parivar se tornou um buquê incrível de atividades. E eu estou aqui todo sábado, sorrindo, apreciando sua presença. Talvez Baba disse que é a única forma de me deixar quieto aqui. Então, fique aqui uma vez por semana, senão eu não conseguiria. Então, todos nós somos abençoados. Então, bem-vinda, Mohini Didi. Isso é só para expressar minha gratidão a você e à família. Você falou sobre introspecção, introversão, ir profundo para dentro, e eu estava pensando, talvez muitos irmãos e irmãs não saibam que alguém muito divertido, ela, e eu sempre apreciei seu senso de humor. Eu não sei se todos conhecem, tenho certeza que Bhumi sabe, conhece, mas
nós entramos nesse silêncio profundo com você, mas eu sei que às vezes você lia Murli e você um dia disse, eu deveria fazer algumas piadas para vocês ficarem acordados. Realmente, eu me lembro, eu estava em Peace Village. Como então mantemos esse equilíbrio entre sermos leve, sorridentes, divertidos e ainda assim não atravessando a linha para ser extrovertido, consciente do corpo, demasiado, de forma que alguém precisa dizer, olha, vá baixando, menos. Tudo é uma criação da mente e intelecto. Então, quando há essa qualidade de introversão, ela vem de autorrespeito e estabilidade interior. Então, atenção natural em si próprio. E quando há essa atenção natural, tudo que a pessoa faz vai ser em equilíbrio, no sentido que você pode ser muito profundo, sério, mas também muito leve. Acho que criar equilíbrio é uma arte, de fato, para tudo. Claro, existe essa alegria interna, essa leveza interna, que deveriam ser nossa natureza. Mas uma vez Baba disse, tudo que dizemos, às vezes nossas brincadeiras podem machucar alguém. Então ele diz que tudo que a gente compartilha, que vem da pureza de uma mente pura, tudo que a gente vai dizer como joke, como brincadeira, vem de uma forma leve. Então, acho que isso vem do autorrespeito e da atenção de um modo muito natural, de que tudo que eu faço deve ser espiritual. Porque uma vez que a gente atravessa essa linha da espiritualidade, se torna lógica, as palavras e exemplos que vêm na sua mente não serão muito equilibradas, não serão muito espirituais. E eu sempre sinto que uma palavra muito comum, quando a gente se tornou Brahmin, era alóquique e divino. Então a gente dizia, nosso irmão e irmã divino, e alóquique significa espiritual. Eu gosto dessa personalidade de ser alóquique. E quando você é alóquique, há uma diferença entre lóquique. As pessoas lóquicas sempre pegam algo do mundo lóquico, alguma influência, alguma palavra. Mas quando você é alóquique, sua criação de palavras, seus pensamentos, tudo é completamente diferente. Acho que nós somos alóquique, no sentido de muito diferentes do lóquique. E acho que é isso que o mundo precisa, porque é isso que o mundo que estamos criando é assim, um mundo alóquico, com espiritualidade. Há uma natureza humana com muito equilíbrio, onde você pode ter duas qualidades diferentes, mas ao mesmo tempo você pode usá-las. Qual a palavra hindi para introversão e introspecção? Qual a diferença das duas? Antarmukta, introvertido. Insa, dentro, e mukha é sua face. Ou seja, você está olhando para si na consciência de alma. Introspecção em hindi. Quando você está olhando para sua face, você também naturalmente está verificando. Ou seja, você olha para o espelho, você sabe o que você tem que acertar.
Atma Niraksha é, inspecionando a si próprio. Eu gosto dessa palavra introspecção porque ninguém mais vai precisar dizer nada para você. Você é capaz de olhar para si, inspecionar a si próprio e ver o que não é digno, não é real, nem a Loki, e continuar a mudar aquilo. Acho que é muito bonito que ninguém tenha de supervisioná-lo ou corrigi-lo, porque Baba disse certa vez, quando sua conexão está com Baba, você é capaz de se corrigir. Como você sabe que está usando o filtro correto, o modo correto de pensar e analisar-se? Porque às vezes algumas pessoas são muito analíticas nos termos de quando você analisa a si próprio, também há uma tendência de analisar outros ou se tornar um pouco crítico. Então, qual é um bom equilíbrio? Porque eu posso olhar para mim na consciência de alma ou de corpo. Então, qual a forma correta para não irmos nesse lado crítico analítico? Existem duas coisas. Quando alguma coisa acontece, nunca culpe ninguém e também não se culpe. Eu acredito que a gente não tem de carregar culpa por nada, porque se alguma coisa acontece, eu aceito o meu erro e me perdoo e vou para frente. Algumas pessoas se sentam com alguma culpa, às vezes eles estão fracos em algo. Todos nós temos personalidade e certos limites. Eu não chamo de fraqueza, mas mais limites. E quando eu conheço meu limite, eu permaneço naquilo no sentido de eu prestar atenção e ver como eu posso sair daquilo. Vamos dizer que é algum tipo de medo. Medo do que as pessoas dirão, de crítica, como as pessoas se sentem com relação a mim. Eu olho para Baba e digo, ok, deixa eu ver o que Baba sente com relação a mim. E eu pego esses sentimentos de Baba para mim mesma. E baseado nisso, eu fico me verificando. Então, acho que a verificação é só para melhoria e não para te colocar para baixo com relação a nada. Hoje de manhã estava no encontro e alguém disse algo que eu não gostei, então não aprovei. Eu disse que a gente não deve se culpar por algo que está fazendo. A gente pode se corrigir, mas não culpar-se. Então, você tem autorrespeito, amor por si e, claro, você ama todos. Tem respeito por eles. Acho que se há certos princípios e você continua seguindo e continua a se tornar a personificação, você não vai bater em si próprio, causar problemas para si. Eu sou muito gentil comigo e, claro, com os outros. Aqueles que são duros com os outros, você pode ver que eles são duros com eles mesmos. Então, ser natural, verdadeiro consigo. Eu diria, seja o que você é, e a partir daí, chegue à perfeição, ao máximo. Essa é a nossa jornada para isso. Há profundidades diferentes na qualidade de verificação, e às vezes a gente tende a verificar um pouco superficialmente. E no início de guia, a gente tinha aquele cartão com perguntas e eu fazia
E eu fazia um cartão. E às vezes ele ia subindo e às vezes caía. Eu não queria que ninguém visse aquilo. Era, de certa forma, grosseiro. E depois vai se tornando mais sutil. E se hoje eu comparar a qualidade de verificação, ela realmente vai mais para a profundidade da alma. Como a alma realmente sente, se comporta. Então, acho que você deve ter um olho muito aguçado, de modo que você se verifique de forma muito sutil. A gente tende, às vezes, a ser um pouco superficial na verificação. Acho que todos começam com ver que sua rotina está cada vez melhor. A gente faz isso desde o início. Depois aquilo se torna nossa natureza, nossa rotina. Então, a gente vai mais profundo e agora a gente procura mais ver se há mais ligas nos pensamentos, se há algum tipo de desejo, se as intenções estão limpas, se o coração está puro, porque a gente sabe que agora essas são nossas aquisições. E também para o serviço da Yagya, as aquisições são diferentes. A última muli foi sobre Siddhi Swarupa. Siddhi significa o seu sucesso, aquilo que você faz, realiza. Então, a verificação vem do eu verdadeiro. E é sempre prazeroso. Você sente que poderia ser melhor nisso. Deveria ter mais atenção, mais concentração. Acho que o tempo todo a gente fica sabendo o que mais é necessário. E a gente melhora nisso. Acho que essa verificação, de certo modo, leva você para frente, te torna elevado, não te joga lá para baixo. Você é uma pessoa introvertida, introspectiva. Você vê se há uma diferença em quão profundo você pode ir para dentro de si e quão acurada você pode ser sobre coisas tão comuns, de que tipo de carro comprar. Eu sempre fiquei maravilhado em vê-la na aula, às vezes. Nossa mente estava perdida você ali no dining hall falando coisas tão práticas. Então, como você pode estar tão profundo num pensamento e depois, no momento seguinte, já está falando do tapete, de alguma coisa assim? Porque a alma aprecia o que a alma tem de apreciar. E você está no mundo Lókic, como hoje. O treinamento de social media começou e eu deveria começar com uma mensagem. Mas eu fiquei ali por mais 2 horas. E muitas vezes o Bhumi Ben vinha e falava, como é que você continua ouvindo? Eu falei, é muito interessante, porque eu estou gostando. Por isso que eu consegui ouvir por 2 horas, porque como as pessoas ensinam, como a gente ouve, tudo é uma arte. Ele era simples, claro, muito prático, no sentido de, quando você cria um folheto, quando há um contraste, aquilo capta atenção. Se não há contraste, então ele estava mostrando coisas que eu pensei que eram muito boas para informação. Se você está ensinando, e tem 5 pontos escritos na apresentação de PowerPoint, as pessoas não estão ouvindo você, eles começam a ler. Então, se você tem um PowerPoint, coloque um ponto, de modo que ele ouçam você. Depois, o segundo ponto. Eu gostei muito disso, porque às vezes acontece. Eu me lembro, certa vez, da Didiane que estava dizendo que eu dou boas palestras.
Mas alguém disse, se você começar a palestra e dizer, eu tenho 5 pontos, você verá como as pessoas começarão a escrever. E se você não falar o quinto, eles vão dizer para você, você só falou 4. Então, a atenção deles vai estar ali. Então, estou dizendo que a pessoa quer aprender. Se eu quiser dar um feedback, eu preciso saber também, saber um pouco do que aconteceu. Acho que se tornou a natureza humana. I was talking to her husband for an hour and she Eu wanted to estava know falando com alguém por 1 hora real estate. e And era sobre kind of clear on concepts about sobre real coisas estate de and real Baba taught me estate. few things because in Baba India when we me were ensinou algumas living, coisas quando a we used gente to real estate. tinha que House, comparar, alugar coisas. so Baba Então, was Baba so falava, olha, knowledgeable nessa about cláusula real você tem de estate fazer isso. and Baba era we muito also experiente. live in this A world gente and we sempre need vive to know nesse everything mundo e a gente tem de so saber that de it tudo. comes to deciding something. Então, quando a questão é decidir algo, qualquer coisa, But you're very practical, you're very practical. você é And, muito prática. our intention is to learn. Nossa And intenção to é hear aprender, something, ouvir, às vezes, I'm como so você mindful, pensa, one será thing que eu that I posso learned from melhorar? Eu you penso. Então, uma coisa is que eu that you aprendi were de você, describing how some uma vez people você estava have descrevendo como as pessoas, the counter when they register for their flight, when quando they eles check vão in se registrar, fazer o check-in no avião, lots of experience in the você deve ter muita and you were describing experiência how nos in your aeroportos. entertaining way E how você some descrevia de people forma muito divertida como as pessoas vão lá e fala demais com a pessoa. 10 things at the same time. E eles falam 10 More serious. coisas ao mesmo tempo. Ah, veja se eu quero ficar ali, minha comida. E você disse algo muito simples. Just let the person Deixa que a pessoa faça o trabalho dela. E depois que ela fizer, você diz algo. in New York, so I had to take a plane back to Montreal. And I saw myself at the counter. E ele estava em Nova York e tinha de voltar para o Canadá. Aí ele aplicou aquilo. For the last 30 years. E eu continuo usando esse método. So because I observe a lot. Eu observo muito. Two of us were traveling. 2 de nós estávamos viajando. Eu peguei. Eu peguei a minha mala e a outra pessoa não conseguiu, ela não chegou. Eu falei, mas você não deixou a pessoa trabalhar, fazer o trabalho dela. Very good personality. She laughs and some other she knows what I do. And so like when you start checking, is there anything wrong? She said, let me do my work. I will tell you everything in detail. And after that, I learned you shouldn't talk to a doctor. Ela também aprendeu com uma médica. A médica estava concentrada e alguém perguntando, e ela falou, não, deixa eu fazer o meu trabalho, deixa eu verificar tudo primeiro, depois você pergunta. Então, eu aprendi isso dela. Ela disse, a médica, eu vou te dizer tudo depois, mas deixa eu fazer meu trabalho primeiro. Acho que às vezes eu aprendo muito dos advogados, porque quando eles dizem algo, é uma lei, eles não dizem muitas coisas. Estávamos fazendo algumas coisas para o Harmony House, e estava lá, uns estavam dizendo alguma coisa, e esse advogado disse, vocês estão certos do que todos vocês querem? Porque se vocês tiverem certeza, vocês terão tudo. Você tem de estar claro, vocês têm de ter certeza do que vocês querem. Ele disse, escrevam o que vocês querem. Ele falou, pelo menos vocês devem ter certeza.
Então, eu aprendi como nossa clareza mental, clareza de propósito, nos ajuda a ter o que nós queremos. Mas se a gente internamente tem dúvida, acho que ao observarmos na prática, uma coisa que eu gosto na clínica é que eles têm uma atmosfera muito leve, eles brincam, eles conversam. Os cirurgiões falam, talvez eles queiram que a atmosfera fique muito leve. Não é que eles estejam sendo negligentes, mas eles estão criando a atmosfera de forma que as coisas possam funcionar. Então, às vezes eu digo, vamos ser felizes, não só pacíficos, todos devem estar felizes, porque quando a gente está feliz, a gente consegue fazer melhor. Então, Baba diz, ser feliz e poderoso, um ponto muito bom. Quando você sabe alguma coisa, você está feliz, mas quando você faz, você se torna poderoso. Keeping ourselves safe, and Baba starts to go on a very, I believe in the laws of the land and also Baba's guidelines. And Eric always says to me, our brother Eric here, that if Nosso you do irmão Eric aqui diz sempre, se a gente faz tudo correto, a gente está pacífico. Paz não é algo quando você negligencia, porque mais tarde você vai ter algum tipo de problema. Eu gostei muito disso. Vamos fazer tudo de forma tão apropriada que possamos ser pacíficos. Eu estava falando como você dá boas-vindas às almas nos centros e é feliz e pacífica. Algumas experiências que as pessoas falam. Vou contar uma historinha muito boa. Uma vez meu pai, a pessoa falou que ele não era um BK e levei ele para vários centros e programas BKs para que ele fosse inspirado. Todos os que conversaram com ele But when I had a chance to introduce Didi yourself to him, it was a different experience. I went with him to Didi, to yourself, and first Didi took a moment to greet through the eyes. And then her first question was something very deep, like you were in deep silence, you went to Paramdam, and then your first question was, English or Hindi? And then he responded, English. And then she started conversing with him in English. Isso sobre as pessoas que essa pessoa levava o pai dela para várias pessoas e as pessoas assumiam que ele sabia aquela língua, aquele idioma. Mas quando ele chegou e foi ver a Didi, ela naquele silêncio deu drístico, primeiro o saudou com silêncio e depois saiu daquele parandã e falou assim, inglês ou hindi? Então, essa diferença, ela não pressupôs que ele soubesse uma outra língua. Então, você encontra uma forma muito simples, práticas, necessárias. Olha Brahma Baba. Quando eu encontrei pela primeira vez, eu fazia ciência política e então Baba começou a conversar sobre essas coisas, sobre seus hobbies, porque eu tinha 16 anos e ele tinha 83. Então, ele se comunicava comigo de uma forma que eu pudesse me conectar. Mas se ele começasse a falar já de algum estágio espiritual, ele era tão humano no sentido de que ele falava ao nível de onde eu estava.
falando coisas sobre a universidade, etc. Acho que é muito interessante. Eu aprendi hoje na social media, essa pessoa estava falando sobre marketing e vendas. Ele disse que marketing, você tem de criar relacionamentos de confiança. Se as pessoas confiam em você, você vai ser mais ouvido no YouTube, etc. E a venda, se você quer que as pessoas venham no centro, você tem de ter marketing para que as pessoas confiem em você. Aí ele estava ensinando como fazer os folhetos. Ele é muito interessante. Ele não sabia que eu estava ouvindo e que eu iria citá-lo, mas eu apreciei muito a forma dele ensinar, muito simples. Foi muito bom. Então, uma coisa que eu sempre peço a todos é aprenda, aprenda. Não há prejuízo em aprender. Eu estou em conhecimento, então só os conhecimentos, mas não é que eu estou ouvindo coisas inúteis. E agora, hoje em dia, esses 10 dias de Ganesha estão acontecendo e as pessoas querem saber. Hoje, amanhã será o 10º dia e eles vão colocá-lo dentro do oceano, na água. Então, eles estão querendo criar um Ganesha de tal tipo de tecido, de coisas que ele afunde e não volte, para que eles tenham que ficar colocando ele de volta. Então, às vezes é bom saber um pouquinho, porque as pessoas nos perguntam e a gente fala, amanhã vai ser o 10º dia de Ganesha. Então, a gente tem de ter não só o terceiro olho, mas também um terceiro ouvido, de modo que a gente consiga ouvir direito. Eu aprendi com você. Very non-professional, absolutely non-professional, but you used to have very good jokes, and Shantiban also used to come and tell us so many entertaining jokes. So I'm just curious to know, now that you're going deeper and deeper and deeper, are you getting new jokes or are you not? Agora que você está indo cada vez mais profundamente, você está aprendendo novas piadas, porque a gente não tem ouvido muito. Antigamente você falava. They are more created live jokes of the moment than jokes from here there. So Bhumi will tell later one and say Mais that. tarde a Bhumi vai contar para você, porque eu tenho 2 anjos comigo. Again, look at her. No, they call it cracking the joke. Again, she crack another joke. I think that I feel if people around me, during whatever I am physically, whatever it is, but if they are light and happy, then their performance will be good. And we all happily will pass few hours. And so I think that's what, is human relationship is As about. piadas têm de ser leves, temos de ser amorosos, compartilhar, sermos bondosos. Eu gosto de tornar a vida interessante, elevada e também divertida. You certainly have that art Você certamente tem esta arte. Hoje estamos falando sobre o verdadeiro poder de silêncio. E às vezes a gente entra tanto nisso que esquece de manter o equilíbrio. E você é um exemplo vivo disso. Eu vou continuar a sorrir e gostar desses 2 lados. Eu gosto de ser um yogi profundo e também divertido, como o Baba diz.
divertido. Em Hindi é Ramri, parece. Muito obrigada, Brother Eric. Vamos ter um happy tole ou um tole de silêncio profundo? Dilkush. Não. É um cookie de pinguinhos de chocolate. Assim que as pessoas ouvem a palavra chocolate, elas já gostam. Obrigado, Brother Eric. Obrigado, Sister Mohini Didi. Oh, Shanti, thank you. Thank you. Muito obrigada. Quick joke. Vocês querem ouvir uma piada aí? É muito difícil traduzir piada. Vou tentar. Domingo, a gente teve um domingo longo. E às vezes a gente não tem nem tempo de comer bog. Já era quase meio-dia e eu estava saindo, subindo a escada e falei, Didi, eu estou com tanta fome. Era como... Ai, que bonitinho. Em hindi, eles, quando estão com muita fome, falam que tem um ratinho correndo dentro do estômago. E ela falou para a Mohini Didi, eu estou com tanta fome que eu estou com esses ratinhos correndo. Não só ratinho, já tem gato, tem leão, tem tudo correndo. Aí a Mohini Didi olhou para ela e falou, então está tudo bem, né? Porque um comeu o outro, né? E agora já não tem mais nada. Se referindo àquilo que Baba fala, né? Um vem o outro, caça o outro, até não sobrar nada. Mohini Didi é muito rápida em compartilhar pensamentos de humor. Muito obrigada. Amanhã é domingo.